Pronto, todo mundo vivo, beleza. Então vamos lá, dar continuidade então. Vamos falar um pouco agora, gente, sobre eletrocardiograma no paciente com dor torácica. Gente, se você dormiu, se você não prestou atenção em absolutamente nada do que eu falei, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora. Não tem desculpa. Vamos falar sobre ECG na síndrome onde ele é mais importante, que é na dor torácica. Poxa, dor torácica é 9% das consultas na emergência dos Estados Unidos, né? E a nossa missão no contexto do paciente com dor torácica é confirmar ou excluir causas ameaçadoras à vida. Antes de dizer que um paciente possa ter dor por refluxo, que seja gastrite, uma dor muscular, a gente tem que garantir que não seja uma causa crítica. Simples assim. E os exames mais solicitados são o eletrocardiograma e a radiografia de tórax. Beleza? E olha o que o Rosen fala. Que é recomendável que todo paciente do sexo masculino com mais de 33 e do sexo feminino com mais de 39, com queixa de dor do umbigo até a mandíbula, faça um eletrocardiograma. Se, porventura, esse paciente não tiver uma causa não cardíaca óbvia. Então, são pacientes que vão precisar sim de um eletro, porque nunca sabe o que a gente pode encontrar lá. Pronto-socorro e sala vermelha não é lugar para a gente ficar adivinhando. Para pedir tudograma. A gente tem que pedir exames que nos leve aos diferenciais críticos. É disso que o nosso paciente vai precisar. Tá certo? ECG vai ser seu grande aliado na estratificação de risco, na detecção de causas críticas e na tomada de importantíssimas decisões. Certo, gente? Esse é o mnemônico lá da página Cenários de Eletro para causas críticas de dor torácica. Né? O paciente com dor torácica tem dor nos peitos. P de pneumotórax, E de esôfago roto, I de infarto agudo do miocárdio, né? T de tamponamento cardíaco, O de obstrução vascular pulmonar, né? O tromboembolismo pulmonar, e S de síndrome aórtica aguda. Nós vamos inicialmente discutir o eletrocardiograma nas causas críticas de dor torácica não relacionadas a infarto agudo do miocárdio e depois nós falaremos sobre ECG no paciente com síndrome coronariana aguda. Beleza, gente? Menção honrosa para essas duas causas de dor torácica. Poxa, taquiarritmias e bradiarritmias. E vão estar contidas na... Dor torácica vai ser um daqueles critérios de instabilidade, né, que vocês tanto gostam lá do ACLS. Beleza, gente? Vamos lá. O que a gente vai falar agora? Primeiro, gente, eu vou falar sobre essa patologia, esse diferencial crítico que é o TEP. Primeira coisa que eu quero enfatizar, paciente com TEP maciço morre nas primeiras 2 horas. Então não é para ficar fosforilando com paciente que tenha dor torácica, choque indeterminado, que tenha dispneia. Tá? TEP vai se manifestar através de síndromes clínicas, como síndrome de infarto pulmonar, onde ele vai apresentar muita tosse, muita hemoptise, né? Dispneia desproporcional e a síndrome do corpo pulmonar agudo, fora a síncope. Certo? Suspeitar em paciente que tem história de neoplasia, imobilização prolongada, cirurgia recente, ok? E é uma causa de sobrecarga de câmaras direitas. Então o eletro muitas vezes vai evidenciar sobrecarga de câmaras direitas, mas pode evidenciar muitas outras coisas. E lembre-se, a gente não consegue dizer que um paciente tem TEP a partir do eletro. Nós conseguimos aumentar a nossa suspeição em relação à tromboembolismo pulmonar. Poxa, essa história, esse exame físico não me disseram muita coisa. O eletro pode te ajudar. Ele pode piscar o diferencial de TEP na nossa cabeça. Fora o grandioso valor prognóstico que o eletro tem em relação a essa patologia. Em relação aos achados eletrocardiográficos, nós vamos começar com os achados clichês. Aqueles achados que todo mundo conhece. Que quando eu estou lá ou na sala de parada, ou eu estou na estabilização, eu pergunto, quais os achados do TEP que vocês conhecem? Todo mundo me fala, eu conheço
a taquicardia sinusal, taquicardia sinusal, né? Ritmo sinusal, frequência cardíaca maior que 100. E temos o S1Q3T3. Todo mundo fala do S1Q3T3, que é uma onda S na derivação D1, uma onda Q na derivação D3 e uma onda T negativa também na derivação D3. Isso é o que todo mundo conhece. Adoro chamar de clichê. Mas o que eu tenho a enfatizar para vocês? Gente, se eu correr daqui pro outro lado da rua, eu posso apresentar uma taquicardia sinusal. Então, eu acho no mínimo esquisito uma pessoa chegar para você e dizer: eu acho que esse paciente tem TEP por causa da taquicardia sinusal. Sim. Ele pode ter N patologias que causam taquicardia sinusal. Por que é que vocês gostam de associar TEP à taquicardia sinusal? E pior ainda, por que é que as pessoas gostam de, não existindo taquicardia sinusal, de dizer que o paciente provavelmente não tem TEP? Que história é essa? O paciente com frequência cardíaca de 70 não pode ter TEP, não? O paciente com frequência de 80 não pode ter TEP, não? Que discriminação é essa? Isso não pode existir. É um achado que já foi considerado o mais sensível para TEP, mas olha a sensibilidade como é maravilhosa, só que não, 44%. Então, gente, presença de taquicardia sinusal não quer dizer que o paciente possa necessariamente ter TEP. Ausência de taquicardia sinusal não quer dizer que o paciente não possa ter TEP. Para mim, é um achado irrelevante no contexto do TEP. Não vai te ajudar a aumentar a sua suspeição. S1Q3T3. Vamos conversar sobre S1Q3T3. S1Q3T3 tem o seu valor, de fato, tá? Mas por que esse achado tem relação com strain de VD? É um sinal de sobrecarga de câmara direita. O que está causando esse sinal de sobrecarga de câmara direita são outros 500. Pode ser TEP? Pode. Pode ser uma estenose pulmonar? Pode. Pode ser uma estenose tricúspide? Pode. Pode ser uma estenose mitral fazendo uma hipertensão pulmonar lascada? Pode também. Pode ser um paciente com DPOC? Pode. Pode ser um paciente com hipercalemia? Pode. S1Q3T3 já foi considerado um sinal patognomônico de TEP. Acreditem se quiser. E que diacho de sinal patognomônico é esse? Que diacho de sinal tão específico é esse que 1 milhão de outras patologias podem dar também? Quem me explica isso aí? S1Q3T3 é um achado clássico de TEP. Clássico é aquilo que está no livro. Não necessariamente vai condizer a realidade. Inclusive, S1Q3T3 é mais frequente no paciente que não tem TEP do que no que tem. Inclusive, o paciente que tem TEP é mais fácil não ter S1Q3T3 do que ter. Vocês sabiam? Se não sabiam, estão sabendo agora. S1Q3T3 só está em 10 a 20% dos casos de TEP. E já falei para vocês das N patologias que podem causar isso aí. Intoxicação por antidepressivo tricíclico pode causar. Pneumotórax pode causar. Gilberto, mas eu não rodo eletro em paciente com pneumotórax. Não, você não roda. Mas nem sempre anamnese e exame físico vão ser fiéis a gente. Fato. Nem sempre. Já vi muito pneumotórax que eu reconheci um certo sinal no eletrocardiograma devido a uma história que, na verdade, não condizia com a que havia sido coletada. Mas isso aí eu falo já já. Mas não, gente. S1Q3T3 não é sensível nem específico de tromboembolismo pulmonar. Agora vamos falar dos achados surpresa. Os achados que talvez alguns de vocês não saibam que o TEP pode causar. O primeiro deles é a ausência de achado. É o eletro normal. Só vai estar em 30% dos casos. 30%, na verdade só não, 30% é percentual pra caramba, né? 30% dos casos nós não vamos ter nenhuma alteração e o paciente pode ter TEP. BRD pode estar em 18% dos casos.
TEP é diferencial de BRD novo. Não é só infarto que dá BRD novo, não. E BRD novo tem relação com patologia catastrófica que vai matar o seu paciente em minutos a horas. Não importa se é um infarto agudo do miocárdio, se é um tromboembolismo pulmonar ou se é um pneumotórax que não foi bem diagnosticado. Anotem isso, viu? BRD novo tem relação com patologia catastrófica que vai matar o paciente em minutos a horas. Não importa se é um infarto, se é um TEP ou se é um pneumotórax mal diagnosticado. Beleza, BRD, 18% dos casos, olha aí. Desvio do eixo para a direita. Está em 16% dos casos. Olha o tamanho da onda S aí em D1. Enorme a onda S, né? D1 predominantemente negativo, AVF predominantemente positivo. Desvio do eixo elétrico para a direita. Onda P pulmonale é aquela onda P na derivação D2 que tem mais de 2,5 mm, vai estar em 9% dos casos e tem grande relação com TEP crônico. Tá? TEP crônico. É um sinal que talvez te leve a pensar que o paciente tem esse TEP mais há um tempinho. É a presença de P pulmonale. Você achava mesmo que TEP não poderia dar distúrbio de ritmo? Pois pode. É um diferencial importante de fibrilação atrial e flutter novos. Não é só sepse, não é só anemia, não é só infarto que pode causar uma fibrilação atrial nova ou um flutter novo. TEP também tem que ser levado em consideração. E FA pode ser causa do TEP, pode ser consequência do TEP. É seta para lá, seta para cá. Muita atenção para isso. É um ECG completamente atípico. A gente não espera, no contexto de uma suspeita de TEP, o paciente fazer uma FA nova. Mas agora vocês sabem que pode causar. Agora vamos falar do sinal. Esse é o sinal, gente. É a inversão de onda T na parede anterior. Especialmente anteroseptal. Né? Vai ali de V1 a V3 muitas vezes. Marriott, 1997, diz que quando estamos diante de ondas T em parede anterior e em parede inferior, D3 e AVF principalmente, TEP deve ir para o topo do seu diferencial crítico. Para o topo. Não vai ser uma isquemia coronariana. É TEP, gente. Especialmente na presença de sinais de sobrecarga de câmaras direitas. Como a gente consegue ver nesse ECG? A gente está vendo muita onda S em V5, muita onda S em V6. Temos bastante onda S também em D1, apesar de não ser o suficiente para desviar o eixo para a direita, né? Mas tem muita onda S em V1, em D1, na verdade. Não é para ter, né? Mas isso é o típico eletro de TEP. E, gente, infelizmente os scores de risco não valorizam o eletrocardiograma. Sequer mencionam o eletrocardiograma. Já peguei paciente com WELS 0. WELS 0. Repetindo, WELS 0. Com eletrosugestivo. Foi mandado para anjo. TEP bilateral. Então, gente, valorizem o eletrocardiograma na avaliação desses pacientes. Tá certo? Poxa, aí as frases dos grandes estudiosos, né? Segundo estudos, o sinal mais comum do TEP, estudo Ferrari. Se há ondas T negativas na parede anterior e inferior, o diagnóstico de TEP deve ser fortemente considerado. Marriott, 97. Em paciente com dor torácica, dispneia, tontura ou síncope que apresente esse sinal, TEP deve ir para o topo diferencial. Critical Case in Electrocardiography. Livro bastante famoso. Associado a maior mortalidade e colapso hemodinâmico. Então isso não é só um sinal que sugere TEP. É um sinal que sugere um desfecho desfavorável. E essa frase de baixo é minha. Se vocês confundir com isquemia coronariana, quem vai infartar sou eu. Então, não esqueçam disso. TEP vai para o topo. TEP pode suprar o ST em alguns casos. Esse é um relato de caso de um paciente que teve
tromboembolismo pulmonar com elevação de ST de V1 a V3. Muitas vezes você não vai conseguir diferenciar de um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Não vai. Em boa parte das vezes, esse paciente vai precisar de uma cineangiografia de coronariografia, de fato. Elevação de ST em AVR, que no contexto de TEP também tem relação com desfecho desfavorável. Poxa, elevação de ST no paciente com tromboembolismo pulmonar tem relação com curso mais severo. Parâmetro importantíssimo se eu quero estratificar o risco. A Aline disse, desisto, toma meu CRM de volta. Não, Agatha. Não, Aline. Seu paciente vai precisar de você mais do que nunca agora que você tem esses conceitos na cabeça. Vai anotando tudo aí, tá? E com certeza isso fará diferença na sua prática. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já mostrei para vocês essa tabela. Tabela de gravidade do TEP baseada no eletro. Recomendação. Toda vez que você receber o plantão e você estiver diante de um paciente com TEP, o colega fala para você, não, esse paciente aqui, diagnosticamos TEP, etc, etc. Esse paciente tem que ter esse score todo dia. Todo dia você tem que calcular esse score. Todo dia esse paciente tem que ter um eletro. Pelo menos um eletro por turno. Tem que ter. Porque a gente consegue acompanhar a evolução desse paciente. Roda o eletro desse paciente com TEP, mesmo que você já sabe que tem TEP. Na verdade, roda o eletro desse paciente com dor torácica, mesmo que você já saiba que ele tem TEP. Pneumotórax, próxima patologia crítica. O que eu tenho para falar? Gente, é claro que se você está vendo ali, se você avalia o paciente e ele tem claramente sinais de que tem pneumotórax, você não vai rodar eletro, pelo amor de Deus. Né? Se ele diz para você claramente que tem pneumotórax, você vai descomprimir, vai drenar, vai fazer o que for. Vai fazer uma toracostomia digital, enquanto o dreno não chega, coloca o dreno depois. Mas, é como eu já falei para vocês. O eletro de um paciente com pneumotórax pode chegar para você em uma dor torácica que não foi completamente avaliada. Existem alguns sinais que você olha no eletro e que tem obrigação de voltar para reexaminar aquele paciente. Volta para lá para examinar. Porque aquela suspeita de TEP pode não ser um TEP, pode ser um pneumotórax. Aquela suspeita de tamponamento pode não ser um tamponamento, pode ser um pneumotórax. Os achados do pneumotórax são inespecíficos, tá? Então, se alguém tinha uma esperança de que eu ia mostrar um super achado que possa sugerir pneumotórax hipertensivo, esqueça, não vai ser hoje que eu vou mostrar esse achado para vocês. Mas passa por baixa voltagem, supradesnivelamento de ST, infradesnivelamento de ST e até o famosíssimo S1Q3T3, né? Aqui alguns artigos de achados eletrocardiográficos relacionados ao pneumotórax, tá bom? Aqui, pneumotórax causando supra de ST inferior. Não, Jobs, tu tá de zoeira. Não, tô falando sério. Tá aí. Elevação de ST em D2, D3 e AVF. Era infarto? Não, era um pneumotórax. Foi feita a descompressão e drenagem e o sinal eletrocardiográfico desapareceu. Esse paciente teve um sinal do S1Q3T3. Minha câmera está perto ali da derivação D3, mas existe um pequeno Szinho ali na derivação D1. E D3 eu juro para vocês que tem um Q3T3, tá bom? Mas S1Q3T3 em um paciente com pneumotórax hipertensivo. Alternância elétrica. Poxa, uma alternância elétrica chamada de concordante, onde nós temos uma alternância não de polaridade, mas de amplitude do QRS. Existe uma alternância elétrica discordante, que é uma alternância de polaridade. É a favorita do tamponamento. A concordante pode também estar no tamponamento, mas também pode estar no pneumotórax hipertensivo.
Gente, rotura esofágica, eu vou ser bem direto com vocês. O eletro não vai te ajudar muito na avaliação inicial, não. Né? O paciente pode ter taquicardia sinusal. Existem raros casos onde a rotura esofágica vai simular uma elevação de ST inferolateral. Mas, gente, vá coletar a história, vá fazer o exame físico que preste. Porque o eletro, ele não vai te ajudar a dizer que o paciente tem rotura esofágica. Tamponamento. Tamponamento tem que estar no nosso diferencial crítico do torácica, como já mostrei para vocês no mnemônico peitos, né? Do torácica, dyspnea, síncope, choque determinado. Aquela tríade de Beck que vocês amam tanto, nem descarta a presença de tamponamento e nem confirma. Sensibilidade é baixa, 30%. Para mim, sinceramente, não ajuda. Eletrocardiograma e ultrassonografia point of care vão dizer para você se esse paciente está tamponando ou não. Na verdade, quem vai dizer é o ecocardiograma, ultrassom cardíaco, point of care que você faz lá na hora. O eletro diz para você se esse paciente pode estar com derrame pericárdico volumoso, tá bom? Ele não diz para você se está tamponando ou não está, tá bom? Quem vai dizer realmente é ultrassom, point of care, ecocardiograma. E que achados nós podemos perceber no eletro, né? Baixa voltagem. O que é baixa voltagem? Baixa voltagem é uma redução do tamanho do QRS, tá certo? Esse QRS tem até 5 milímetros em derivações do plano frontal e até 8 ou 10 milímetros, dependendo da referência, em derivações pré-cordiais. Pronto, isso é baixa voltagem. E tamponamento não é a única causa de baixa voltagem. Pode estar presente também em paciente obeso, né? Aquelas doenças de depósito também podem causar baixa voltagem. Paciente com tuberculose, tá? Paciente com DPOC pode ter baixa voltagem. Enfim, o diferencial é bem amplo, tá bom? Agora, quando essa baixa voltagem é nova e vem com taquicardia sinusal, a especificidade para derrame pericárdico volumoso é maior que 80%. Aí você já fica, talvez esse paciente tenha um derramezão. Tem um derrame pericárdico grande. Agora, quando essa baixa voltagem nova vem com taquicardia sinusal e vem com alternância elétrica no mesmo eletrocardiograma, aí você pensa, caramba, eu tô achando que esse paciente tem um derrame pericárdico volumoso realmente. Tá? É a famosa tríade do derrame pericárdico volumoso. Isso é alternância elétrica. No caso, uma alternância elétrica discordante. Olhem para a derivação D2, para a faixa longa do D2. A gente tem um QRS predominantemente positivo e um negativo. Positivo e um negativo. Positivo e um negativo. Isso é alternância elétrica. Mas é uma alternância elétrica do QRS. Você pode ter uma alternância elétrica do QRS. Pode ter uma alternância elétrica do QRS e a onda T. Ou pode ter a raríssima alternância elétrica total, que é descrita como uma alternância do batimento inteiro. E tamponamento, até agora, é a única condição clínica, um derrame pericárdico volumoso, na verdade, é a única condição clínica que pode causar isso aí. Tá bom? Dissecção de aorta, né? Frequentemente confundida com a síndrome coronariana aguda. Pode ter sinais eletrocardiográficos de isquemia, tá? Então, cuidado com a dor torácica lancinante, dor torácica com déficit neurológico focal, que é a primeira, segunda e terceira hipótese é de dissecção de aorta, como o Dr. Kelvin falou no nosso módulo de emergência cardiovascular. Presença de derrame pleural ou pericárdico associado. Muito cuidado, tá? Stanford A vai alterar 55% dos eletrocardiogramas, tá? O que faz todo sentido, né? Porque são dissecções proximais. E Stanford B apenas 22%. E, gente, oclusão coronariana é a principal causa de alteração do ECG. Se meu paciente teve uma dissecção proximal, poxa, o órgão da coronária direita pode fechar. Esse paciente pode fazer um supra de ST na parede inferior. Meu paciente pode fazer um distúrbio de condução agudo devido à própria oclusão da coronária direita. Porque vai acontecer uma emissão de um ramo para o nó sinoatrial, para o nó atrioventricular. Então, meu paciente pode fazer tanto uma bradicardia sinusal mesmo, ou pode fazer bloqueios atrioventriculares. Certo, gente? Meu paciente pode fazer sinais de sobrecarga. Meu paciente pode fazer supra de ST anterior também. Não só inferior, mas anterior também. Ok, galera?
Aqui nós temos infras de ST, especialmente em V4, V5 e V6. O paciente teve uma dissecção de aorta, tá certo? Então não é só supra que pode ocasionar. E o eletro pode vir normal, em 23% dos casos. O paciente pode ter sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Pode ter alternância elétrica e baixa voltagem, muitas vezes porque esse paciente pode estar fazendo um derrame pericárdico associado. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre... vamos falar um monte sobre eletrocardiograma no infarto agudo do miocárdio. Temos que lembrar que 50% dos pacientes morrem antes de chegar no hospital, então é nossa obrigação fazer alguma coisa por aqueles 50% que ainda conseguem nos procurar, tá certo? Que eletrocardiograma não dá diagnóstico de síndrome coronariana aguda, que síndrome coronariana aguda, síndrome, na verdade, é conjunto de sinais e sintomas, mas, sem dúvidas, ECG é o exame mais importante para o seu paciente na emergência. Todo mundo acha que a função do ECG é saber se a síndrome coronariana que você diagnosticou tem supra ou não. Vamos ver se esse paciente tem critério de supra ou se não tem critério de supra. Mas a verdade é que a função do eletro é saber se o vaso está fechado ou não, entre várias outras funções. Gente, saber se o vaso está fechado ou não é o que vai direcionar a minha conduta. É o que vai me fazer tomar a melhor decisão. Não é necessariamente saber se um ST está elevado ou não. O que a gente tem que lembrar? Eletro normal não vai afastar infarto. De jeito nenhum. Que paciente e eletro são dinâmicos. Então o eletro que você roda agora pode não ser o mesmo eletro que você vai rodar 20 minutos depois. Simples assim. Jobert, quantos ECGs eu tenho que rodar durante a observação do meu paciente? Se vocês forem colocar uma média, coloquem aí 2 por hora. Mas sempre seguiem pelo caráter de dor do seu paciente. Poxa, se a dor aumentou, se a dor parou, se a dor retornou depois de parar, tudo isso é o suficiente para a gente rodar um novo eletro. O que eu estou falando para vocês é uma média. E existem achados eletrocardiográficos que vão demandar um eletroseriado, na verdade, eletroseriados com maior brevidade, que nem acontece com um paciente trombolizado a cada 10, 15 minutos. Vou já falar para vocês. Poxa, eletrocardiograma é idealmente para ser visto pelo médico a cada 10 minutos. Tá? Algumas diretrizes botam realmente para rodar o eletro em até 10 minutos, mas na minha concepção, ele deve idealmente ser visto por um profissional, por um médico, em até 10 minutos. Tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho primeiro, gente, dos achados clichês. Tem achado clichê na síndrome coronariana também, né? Onda T negativa, vocês sabem que é um sinal ali de isquemia subepicárdica. Vocês sabem disso. Todo mundo sabe que síndrome coronariana pode dar T negativa. Todo mundo sabe que síndrome coronariana, quando você roda o eletro, você pode ver infras de ST. Vocês sabem disso. Olhem para a parede inferior, D2, D3 e AVF. Nós temos uma depressão de ST. Temos infra. Supra de ST. Você não só sabe que o infarto pode dar, né? Como você consegue diagnosticar com certa facilidade, né? Supra de ST grande aí em parede anterior, na verdade aí é um infarto anterior extenso, onde nós temos elevação de ST em V1 até V6, pegando também D1 em AVL. Beleza. Conheça os critérios de supra, tá? É importante que vocês conheçam. Mas não tenham esses critérios como parâmetros únicos para indicar uma reperfusão. Até 25% dos pacientes que têm critérios de supra podem não ter o vaso fechado. E o inverso é verdadeiro também. Até 25% dos pacientes que não têm os critérios de supra podem ter o vaso fechado. Tá? Mas sim, os critérios de supra, uma elevação do ST, medida do ponto J, de pelo menos 1 milímetro, em pelo menos 2 derivações contíguas. Né? Derivações contíguas são aquelas que pertencem a uma mesma parede.
exceto V2 e V3, né? V2 e V3 terão uma alteração, uma variação com sexo e idade, tá bom? Se for mulher, aquele 1 milímetro vai se transformar em 1,5 milímetro. Se a gente estiver diante de um homem com mais de 40 anos, aquele 1 milímetro se transforma em 2. E se for um homem com menos de 40 anos, aqueles 1 milímetro se transformam em 2,5 milímetros. Ondas Q patológicas. Eu pergunto para todo mundo o que é uma onda Q patológica. E a galera diz, não, é aquela que tem pelo menos 1/3 da profundidade, aí, do tamanho, por assim dizer, do QRS. Mas todo mundo esquece do segundo critério. Esse não é o único critério. Tem que ter? Tem. Mas a duração também é levada em conta. A onda Q patológica tem uma duração de pelo menos 40 milissegundos, o que equivale a um quadradinho. Um quadradinho, hein? Não é um quadradão, é um quadradinho. Então, nesse slide nós temos ondas Q para lá de patológicas. Olhem só. Temos aqui uma ondinha P e temos uma bruta de uma onda Q aqui. Bruta onda Q. Enorme. Gente, com certeza aqui tem mais de 40 milissegundos, né? E com certeza tem mais de 1/3 do tamanho do QRS. É o QRS quase praticamente todo, né? É praticamente um QS aí, na verdade. Também temos ondas Q patológicas nesse eletro. Olhem para V2, olhem para V3. Além do supra, nós também temos ondas Q. Preditores de isquemia crítica. Preditores de isquemia crítica são achados que muitas vezes são considerados inespecíficos pela máquina de eletro, mas que uma vez que a gente percebe esse achado no contexto de uma síndrome coronariana, nós devemos realizar ECGs seriados de forma precoce. Quando você vai dar uma olhadinha ali no laudo da máquina, você vê alteração de repolarização inespecífica, na verdade, é o que ele fala, né? Não específica. Mas você, que vai ter um olhar a mais, você vai levar em consideração que esses dois achados que eu vou falar agora são preditores de isquemia crítica. Anota aí. Pega o caderninho e anota aí. O primeiro achado vai ser onda T em V1 maior que a onda T em V6. Gilbert, pelo amor de Deus, que diacho tu tá falando? Primeiro, como é que tem que ser a onda T na derivação V1? Temos que lembrar que V1 vai ser colocado, ó, na borda external direita. Consequentemente, vai ter um QRS negativo. Consequentemente, vai ter uma onda T seguindo ali a polaridade do QRS. Então, também negativa. Se a gente está vendo uma onda T positiva, eu confesso para vocês que já não gosto. No contexto de uma síndrome coronariana, eu já não acho bacana. Agora, quando essa onda T positiva, que eu não gosto, é maior do que a T positiva na derivação V6, aí, meu amigo, esse paciente vai precisar de eletro seriado de forma precoce, que nem o paciente trombolizado. Vai precisar de eletro seriado a cada 10, 15 minutos. Fato. E isso está descrito na literatura. Tá bom? Auxilia você no reconhecimento precoce de doença miocárdica. Se a onda T em V1 é maior que a onda T na derivação V6, é geralmente anormal e pode ser hiperaguda. Difícil uma onda T positiva em V1 maior exato que a de V6 ser algo fisiológico. Talvez ali em pacientes com sobrecarga, talvez. Mas ainda assim, eu não confio particularmente. Olha só. Olhem para esse eletro. Olha para cá. Olhem para a derivação V1. Como é que está a onda T na derivação V1? Está positiva. E olha na derivação V6. A derivação V6, além do infra de ST, nós temos uma onda T larga, mas ela tem uma pequena amplitude. A amplitude da onda T na derivação V6 é menor que a da derivação V1, desculpem. Agora eu vou mostrar o eletro do mesmo paciente. Esse é o eletro do mesmo paciente. Infelizmente, esse eletro não foi rodado poucos minutos depois. Foi rodado 2 horas depois. E a gente consegue ver uma onda T bifásica. Certo? Onda T bifásica que sugere uma suboclusão de descendente anterior. A Aline está perguntando, tem critério para saber se alterações são novas ou antigas?
paciente idoso, cardiopata, chega sem ECG. Sinceramente, eu particularmente não sei se as alterações são novas ou não a partir de um primeiro ECG. Tá? A história pode auxiliar a gente a saber. Por exemplo, o nosso paciente tem uma zona inativa inferior. Ele tem onda Q patológica na parede inferior. Né? Tem história de ter infartado ACD, colocou stent, desenvolveu ali uma IC isquêmica. Poxa, grande chance realmente da onda Q patológica ser antiga. Né? Mas pelo primeiro eletro, não é a coisa mais fácil do mundo. Então a gente sempre sugere complementar com a história para poder tirar as nossas próprias conclusões. Tá? Mas eu não consigo só a partir do eletro saber se aquilo é novo ou não. Beleza, gente? Onda T bifásica, padrão plus-minus. Joubert, isso aí é síndrome de Wellens? É não. Isso aí, não, na verdade, Joubert, esse é o padrão de Wellens? Não é. A gente tem uma onda T bifásica, mas tem uma onda Q. Padrão de Wellens, via de regra, não tem onda Q. Vamos já falar sobre padrão e síndrome de Wellens. Pegaram esse preditor de isquemia crítica, onda T em V1 positiva mais alta que a onda T na derivação V6. Você, médico que trabalha na emergência, já tem que ficar, esse vai ganhar eletro a cada 10, 15 minutos. Fato. Próximo preditor. Inversão de T com infra de ST em AVL. Outro achado considerado inespecífico. Tá? Mas que Marriott diz logo. Quando uma alteração de repolarização for encontrada em AVL em paciente com suspeita de angina, esse paciente deve ficar em observação até confirmação diagnóstica. O infra de ST na derivação AVL e às vezes em D1 é um aviso precoce de IAM inferior. Se a gente desse um nó na coronária direita, pronto, peguei e amarrei a coronária direita, amarrei a CDzinha. O primeiro achado que eu vou visualizar não é elevação de ST inferior. Vai ser a inversão de T ou infra de ST em AVL. Pasmem. Então, não negligenciem isso. Temos aqui esse eletrocardiograma que foi mostrado pelo Amal Mattu. Essa imagem é amplamente disponível no vídeo dele, que está no YouTube, para todo mundo ver. Onde a única alteração eletrocardiográfica nesse paciente, que tinha equivalentes anginosos, era essa inversão de T na derivação AVL. O eletro rodado 20 minutos depois foi esse aqui. Que todo mundo sabe reconhecer o que tem de alterado, né? Tem elevação de ST inferior. E tudo começou com uma inversão de T na derivação AVL. Tão inocente, tão inespecífica. Beleza, gente? Valorizem esses preditores de isquemia crítica. Super importante. Vamos lá, próximo tópico. Achados sem supra que sugerem isquemia crítica. Eita, aqui a gente vai conversar sério, hein? Vamos falar um pouquinho sobre síndrome de Wellens. Síndrome de Wellens foi descrita em 1982 por um cabra aí chamado Wellens, né? Onde ele avaliou um grupo de pacientes que tinham uma história recente de dor torácica, mas que no momento da realização do eletro, que mostra o padrão sugestivo, aquele paciente não tinha dor. O paciente não estava com dor, não. O paciente estava sem dor. Né? E esses pacientes poderiam ter também troponina normal, marcador de necrose miocárdica normal. E o eletro que sugere o padrão de Wellens tem progressão normal de onda R. Não tem Q. E nós temos os seguintes achados na síndrome de Wellens. Né? Nós temos o chamado padrão Wellens tipo A, né? Que é o padrão plus-minus, que apesar de ser o achado clássico, só vai estar ali em torno de 25% dos casos, 24% a 25% dos casos. Tá bom? E lembrando, sem onda Q, tá bom? Onda Q sugere necrose. O Wellens não é para sugerir necrose. O Wellens é uma variante de angina instável. Então fixem isso na cabeça. Padrão plus-minus é onda T bifásica. Uma parte é positiva e a outra é negativa. E o padrão de Wellens tipo B, onde nós vamos apresentar ondas T negativas, muitas vezes até mais profundas do que essas que podemos ver no slide.
tá bom? Vai estar na maioria dos casos de Wellens. E deve entrar no seu diferencial de onda T negativa e profunda, juntamente com miocardiopatia hipertrófica, juntamente com a estenose aórtica, juntamente com uma hipo ou hiper até magnesemia importante. Beleza, gente? Junto com AVC, também vão entrar no diferenciais de ondas T negativas e profundas. Padrão de De Winter, tá? É padrão de De Winter, tá? De De Winter, não é padrão de Winter, é de De Winter. Vai sugerir isquemia crítica na parede anterior, como o Wellen sugere, né? O Wellen sugere uma suboclusão de descendente anterior. Padrão de De Winter também vai sugerir uma isquemia crítica na descendente anterior, uma lesão grave de DA. O que a gente vai encontrar no chamado padrão de De Winter, né? Nós vamos achar infras de ST na parede anterior, como a gente consegue ver nesse traçado, tá certo? Com onda T apiculada. Isso que a gente vai conseguir visualizar direitinho. Tá? A gente pode ter uma elevação de ST de pelo menos meio milímetro na derivação AVR, mas o achado clássico de De Winter vai estar na parede anterior. Gilbert, você trombolizaria um paciente com De Winter? Sim, eu trombolizaria um paciente com De Winter. Existe uma grande relação com vaso fechado também. Tá? Não trombolizaria paciente com Wellens, que até que se prova o contrário tem relação direta com suboclusão mesmo. Tá bom? Mas De Winter eu trombolizaria. Já vi paciente com De Winter boiando em salinha de medicação. Isso é um erro grave. Paciente com De Winter deve ir para o CAT nas primeiras 2 horas. Tá? A gente tem que tratar como se fosse uma síndrome coronariana aguda, tão mencionada por vocês como com supra de ST. Que eu gosto de chamar de infarto com oclusão, sem oclusão. Para mim é assim que devia ser a nomenclatura correta, né? Ondas T hiperagudas vai representar um infarto com oclusão em fase inicial. Eu já falei para vocês quando mencionei onda T. Não precisa ser uma onda T com 5 metros de altura. Tá? Nós temos que considerar também a proporção com o QRS. E olha só a dica que eu coloquei aí, hein? Se a gente consegue pegar o QRS e colocar na onda T, muito provavelmente no contexto de síndrome coronariana, essa onda T é hiperaguda. Tá? Não adianta você ter uma onda T grande se o QRS é gigante. A proporção vai estar mantida. Mas nesse eletro, olhem para a derivação V2. A gente consegue pegar todo o QRS e colocar na onda T. Olha só. A gente pega o QRS, coloca na onda T. Isso é hiperagudo. Existe essa perda de proporção. Aqui nós também temos ondas T grandes, especialmente em V4, especialmente em V5. Tá? A gente tem ondas T bem pronunciadas, bem avantajadas. Olha só. Tá certo? Esse slide eu já mostrei para vocês em outra apresentação. V2 tem uma onda T que é pequena, mas que perde a proporção com o QRS por ele ser minúsculo. Muito, muito, muito pequeno. Então é uma onda T hiperaguda também. Onda T hiperaguda não é só onda T de 5 metros de altura. Pelo amor de Deus, saiam daqui com essa informação. E já falei para vocês que esse eletro tem imagem recíproca. Tem infra de ST em D2, D3 e AVF na parede inferior. Beleza, gente? Infarto posterior. Agora, gente, a gente vai falar sério. Primeiro, que sim, eu chamo de posterior, né? Porque tem gente que acha que, não sei o que, é infarto dorsal, é lateral, é não sei o que, não é posterior, é lateral. Gente, pelo amor de Deus, o paciente não quer saber disso, não. Eu chamo de posterior, quem quiser chamar de outra coisa, chama de outra coisa. Problema de quem chama. Eu chamo de posterior e vai ser posterior. Tem irrigação da circunflexa e da coronária direita, tá? E tem uma ampla associação com infarto lateral alto e infarto inferior. Mas é um tipo de infarto que pode vir de forma isolada. O paciente pode ter um infarto posterior isolado e pode passar por nós.
Mas vocês que estão fazendo a mentoria em medicina de emergência, vocês vão saber os critérios para infarto posterior isolado. Poxa, critério número 1, infra de ST, que é máximo em V2 a V4. Por que eu digo máximo em V2 a V4? Que se ele for máximo ali em V5 e V6, a gente tem que desconfiar de uma lesão não oclusiva na descendente anterior. Tá? Agora, quando a gente tem infra máximo em V2 a V4, esses infras, inclusive, maiores do que V5 e V6, ou infras não existentes em V5 e V6, apenas em V2 a V4, isso aí já sugere um acometimento posterior. Onda R inicial e uma onda R que é maior que a onda S aumenta a especificidade para um acometimento posterior. Tá? E a T positiva. Temos exemplos? Temos. Olha só. Olhem bem para esse padrão. A gente tem infra de ST, máximo em V2 a V4. Temos uma onda R inicial e T positiva. Esse paciente tinha uma CX bem fechadinha. Joubert, eu posso rodar derivações posteriores quando eu vejo esse padrão? Eu posso. Mas vocês têm que ter cuidado com o falso negativo. Porque de 10 pacientes desses, 9 vão ter derivações posteriores alteradas, mas um não vai ter. Eu, Joubert Mitson, quando vejo um eletro como este, esse paciente vai para o CAT nas primeiras 2 horas. Joubert, mas não tem supra. Dane-se. Vai para o CAT nas primeiras 2 horas, porque isso aí, só 3 hipóteses. Infarto posterior, infarto posterior e infarto posterior. Só essas 3. Pronto. Vai para o CAT agora. Ah, o hemodinamicista não quer fazer o CAT. Manda ele escrever lá no prontuário que não vai fazer o CAT de um paciente que tem inframáximo em V2 a V4 com onda R inicial e T positiva. Muito cuidado. Tá? Nesse slide que a gente está vendo, né, as derivações posteriores que acabaram sendo rodadas. Né? Só para confirmar o que eu já sabia, que a gente ia ter uma elevação de ST nas derivações posteriores. Eu já saberia mesmo se essas derivações não tivessem sido rodadas. Beleza, gente? Aqui nós também temos um padrão sugestivo de infarto posterior isolado. Paciente também com CX 100% e sem 1 centavo de supra. Talvez em V6 a gente tenha uma discreta elevação do ponto J, bem discreta, mas só ali. Não obedece àqueles padrões de 2 derivações contíguas tão falados. Oclusão de diagonal é um padrão que facilmente passa batido na emergência. Tá? É um supra ali em parede lateral alta que muitas vezes não chega a 1 milímetro. Tá bom? É bastante conduzido como infarto sem supra, por não ter 1 milímetro de supra e sem uma derivação só. Isso não existe. Olha só. Olha para o AVL. Vocês estão vendo essa discreta elevação de ST na derivação AVL? Joubert, pelo amor de Deus, eu praticamente não vejo, mas tem. Tá? Não só tem elevação discreta de ST em AVL, como nós também vamos apresentar infra de ST com inversão de T em D3 e em AVF. Isso sugere muito oclusão de diagonal. E muitas vezes, quando você faz eletroseriado, a onda Q começa a aparecer e o supra continua discreto. Você tem que brigar por esse paciente. Você tem que mandar esse paciente o quanto antes para a hemodinâmica. Aqui mais um padrão que sugere a oclusão diagonal. Olha para o AVL. Discretíssima elevação de ST com inversão de T na parede inferior. Mais uma vez, a elevação de ST em AVL. Essa é um pouco mais pronunciada, de fato, com a elevação bem pronunciada em V2 também, tá? Com infra de ST com inversão de T na parede inferior, especialmente D3 e AVF. Isquemia circunferencial, gente. Isquemia circunferencial é um padrão de isquemia global. Né? Nós vamos ter supra de ST em AVR e infras de ST difusos.
Tá? E dependendo da diretriz, algumas diretrizes falam em 6 derivações, a brasileira fala em 6 derivações, a europeia fala em 8 derivações, a americana fala em 7 enfim, numa ruma de derivação. Né? No contexto de uma síndrome coronariana, esse padrão vai sugerir lesão de tronco da coronária esquerda, ou uma lesão em múltiplos vasos, ou uma lesão de DA proximal. Tá? Mas é um padrão conhecido em pacientes que têm isquemia por desbalanço, oferta e demanda. É o paciente séptico, é o paciente com anemia, é o paciente com hipertireoidismo, é o paciente hipovolêmico. Né? Qualquer condição que cause isso, um desbalanço, oferta e demanda. Isquemia do tipo 2. Ok, gente? Aqui, isquemia circunferencial. A gente tem elevação de ST em AVR, podendo também estar presente em V1, tá? Com infras difusos. Temos infra em V4, infra em V5, infra em V6. Temos infra em AVF, em D3, em D2, em D1. Beleza, gente? O CAT do paciente, olha as obstruções bem significativas. Né? Aqui mais uma imagem do CAT dele. Gente, essa aula continua, mas o restante dela será dada para quem fizer o nosso Emergency Electro, nossa parceria com o Emergency Talks. Nós, a princípio, sobre eletro na síndrome coronariana aguda, eletro no paciente de torácica, vamos finalizar aqui e eu vou estar aberto para dúvidas, para questionamentos. O que vocês querem saber, gente? Tá tudo certo? De antemão, muito obrigado pela atenção. Nós vamos dar agora 15 minutinhos de intervalo antes da gente dar continuidade com a parte de arritmias. Alguma dúvida, pessoal? Coloca aí no chat. Alguém quer saber alguma coisa? Sim, não. Posso enviar a foto de um ECG com dor torácica de dias atrás e discutir o caso? Pode, Aline. Faça o seguinte. Envia lá para o nosso direct do cenário de eletro, que a gente discute direitinho. Pode ser? Galera, vamos dar um break de 15 minutinhos e já voltaremos com arritmias, taquicardia e bradicardia. Até já já.